Olá, pessoal, tudo bem? Sou Lucilene Farias e hoje nós vamos trabalhar o conceito de cinética química. Vamos observar alguns fenômenos no nosso cotidiano. Nós temos aí a imagem, tá, de um ônibus que, com o passar do tempo, ele sofreu agressões no meio ambiente. E a gente observa claramente a formação de ferrugem, desgaste da tinta e o envelhecimento da própria matéria em si, ocasionadas por situações que foram provocadas pelo ambiente. Bem, num conceito mais químico, o que na realidade está ocorrendo, o que ocorreu, a gente vê aqui um outro exemplo, né, com outros carros, mas a gente observa aí a oxidação do ferro, que ocorre a formação do ferrugem, é isso? Essa oxidação do ferro, ela ocorre de forma lenta. Um outro exemplo também aqui, nós temos a explosão da pólvora, por exemplo, em fogos de artifício. A explosão da pólvora, ela ocorre de forma rápida, bastante rápida. Então, nós temos aí exemplos de reações químicas, onde uma ocorre de forma lenta e a outra ocorre de forma rápida. Nós percebemos o tempo todo isso no nosso dia a dia, ok? Como assim, professora? Nós, como na aula anterior foi falado das curiosidades sobre a cinética química, nós vimos que existem reações que ocorrem rápidas, que ocorrem de forma lenta, e nós usamos de meios para intervir nessa velocidade da reação. A partir de quê? De que estudo? Então, a química tem um ramo voltado diretamente para estudar a rapidez das reações químicas. E este nós chamamos de cinética química, como vocês veem aí no slide, ok? Como podemos calcular a velocidade média de uma reação? A velocidade média é a maior ou menor rapidez com que uma reação ocorre. Ela é calculada entre a relação da quantidade de matéria de um reagente ou produto que possa estar sendo consumido ou produzido por intervalo de tempo gasto para que isso aconteça. A fórmula que nós vamos trabalhar é justamente o quê? Vm, velocidade média, é igual à quantidade final de produto ou reagente menos a quantidade inicial dividido pelo intervalo de tempo. Ok? O que é essa concentração, professor? É a quantidade. Se eu estiver falando de produto, é que está sendo produzido. Se eu estiver falando de reagente, é porque está sendo consumido. Então, tem esses dois parâmetrozinhos. Consumo, reagente. Produção, a partir dos produtos. E a gente calcula a quantidade dessas espécies, ok? Bem, as quantidades de substâncias são medidas em mol por litro, massas, volumes, no caso de gases e etc. A unidade de tempo, né, no caso, a gente pode trabalhar com segundos, minutos, horas, dependendo da reação e dependendo da questão, ok? A quantidade de produto ou reagente, que é medida em mol por litro, ela pode ser representada por, aí tem esses colchetes, então a gente tem a concentração de determinada espécie química, seja reagente ou seja produto. Vamos a um exercício para a gente compreender direitinho como se dá esse cálculo de velocidade média da reação. A reação de decomposição da amônia gasosa foi realizada em um recipiente fechado. Então, nós temos aqui a equação química representando a decomposição. Então, nós temos 2 mols de amônia
produzindo gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. A tabela abaixo indica a variação na concentração de reagente em função do tempo. Então, vamos ver aqui, ó, concentração de amônia em mol por litro e tempo em horas. No instante t igual a zero, a concentração de amônia é de 8 mol por litro. Então, a gente vê aqui quando o tempo é igual a zero, é porque a reação ainda não começou. Então, no instante t igual a zero, de 8. Após 1 hora, a concentração passa a ser 6. Após 2 horas, 4 mol por litro. Após 3 horas, 1 mol por litro. Aí a pergunta diz assim: qual é a velocidade média de consumo do reagente nas 2 primeiras horas de reação? Então, ele determina um intervalo de tempo que vai ser entre 0 e 2 horas. Montando o cálculozinho, equaçãozinha, vamos agora aos dados da questão. Então, velocidade média da reação é igual à variação entre a concentração, nós temos aqui, variou de 8 para 4, seria o final menos o inicial, então variou de 4 mol por litro. E o tempo de 0 a 2 horas, então o intervalo de tempo foi de 2 horas. Fazendo o cálculo, 4 dividido por 2 dá 2 mol por litro vezes hora. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos à segunda questão. Em determinada experiência, a reação de formação da água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Consequentemente, a velocidade de consumo de hidrogênio é... Então, ela vai nos dar a velocidade de consumo de oxigênio para a produção, no caso, ele dá produção de água. E ele quer saber o consumo de hidrogênio. Vamos para a equação. Então, nós temos aqui 2 mols de gás hidrogênio, né? A equação corretamente balanceada. Então, do que a água é formada? Ela é formada de hidrogênio e oxigênio. Balanceando, né? Então, nós vamos ter gás hidrogênio, a forma mais simples no estado padrão. Estamos aqui estudando uma equação de formação. Então, a gente parte de substâncias simples no estado padrão para a formação de substâncias compostas. Então, gás hidrogênio, gás oxigênio, produzindo H2O, água. Balanceando isso aí, nós vamos ter 2 mols de gás hidrogênio para cada 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água. Perceba que as quantidades ficam idênticas, né? Iguais. Ó, 2 vezes 2 hidrogênios, 4 hidrogênios. Da mesma forma aqui na água. 1 mol de gás oxigênio tem 2 átomos de oxigênio. Então, 2 vezes 1, 2. Também tem 2 do outro lado. Está corretamente balanceada. A partir do balanceamento, a gente tem também a concentração em mol em proporção fixa de acordo com a equação. Então, aqui está dizendo, ó, consumiu 4 mols de oxigênio por minuto. Então, nessa equação, 2 mols de hidrogênio são consumidos. Em contrapartida, para cada 1 mol de oxigênio. Então, são 2 de hidrogênio para cada 1 mol de gás oxigênio. Quando tiver 4 mols de oxigênio consumido, quantos mols de hidrogênio teremos? Então, aqui é mais um conceito de uma regrinha de 3, uma regrinha de proporção aplicada, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, se para cada
2 mols de gás hidrogênio consomem 1 de oxigênio. Então, quantos mols de hidrogênio vai ser consumido quando tiver 4 consumidos de oxigênio por minuto, como ele disse lá na questão? Então, nós teremos meio pelos extremos, então 2 vezes 4, né, é igual ao número de mols que nós queremos encontrar. Então, esse multiplica esse, n vezes 1, n, 2 vezes 4, então n vai ser igual a 8 mols por minuto. Bem, aqui nós usamos de um sistema de equação para você compreender, mas se você olhar bem direitinho, na própria fórmula da molécula da água, você está vendo que para a formação dela é sempre o dobro de hidrogênio para cada quantidade de oxigênio. H2O, é 2 para 1 a proporção. Então, se para a formação de uma molécula de água eu preciso de 1 mol de oxigênio e 2 de hidrogênio, então seria o dobro. Se consumiu 4 mols de oxigênio, teria que ser o dobro da quantidade de hidrogênios. Por isso, 8 mols por minuto. Também se pode partir desse conceito, que no caso a gente esquematizou aqui com a equação química. Vamos para outro conceito? Terceira questão. Numa reação completa de combustão, foi consumido em 5 minutos 0,25 mol de metano, que foi transformado em CO2 e água. A velocidade da reação será... Então, nós já temos aqui, ó, na reação completa de combustão, numa reação completa, foi consumido 0,25 mol de metano. Então, ele já deu a concentração. E deu o tempo para que isso acontecesse. Aconteceu em 5 minutos. Ele foi transformado em dióxido de carbono, gás carbônico e água. Porém, ele só quer saber a velocidade de reação no consumo do metano. Então, a gente vai calcular pegando a quantidade de metano que foi consumida e dividir pelo tempo gasto, no intervalo de tempo. 0,25 mol dividido por 5 minutos. Dá igual a 0,5 mol por minuto. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós começamos a trabalhar o conceito de velocidade média de uma reação. Nas próximas aulas, nós continuaremos dando todo o conceito de fatores que podem influenciar nessa velocidade. Um grande abraço e até a próxima!